Os irmãos podem ocupar os seus lugares. A paz do Senhor. Que Deus possa nos abençoar essa noite. Pastor José Wagner, não é muito fácil estar nessa... A gente fica um pouco nervosa. Não quero desprezar o louvor, é maravilhoso, é Deus falando conosco através dos louvores. Quando a gente vem aqui, quando eu estou aqui no louvor, né, ministrando... Mas quando chega essa parte, dá uma tremedeira, pastor. Nossa, eu falei, eu disse sim para o pastor agora, eu disse sim, pastor, mas eu disse sim para Deus. Então, Senhor, faça a tua vontade na minha vida. Mas é isso, né? Então, a gente está aqui, graças ao bom Deus, Deus nos deu a oportunidade de aqui estarmos para louvar o nome do nosso Deus, honrar o nosso Deus e aprender mais da sua palavra. Com esse tema tão magnífico, né, pastor? Tão importante para nossas vidas, que é o conhecer Deus, né? Está ali, conhecer Deus, que é o tema do decorrer desse mês, né? E vamos meditar hoje, irmãos, na obediência, né? O conhecimento de Deus leva à obediência. Essa obediência, eu vou fazer um apanhado aqui, tentar resumir o mais rápido possível, né, para não demorar, que é, leva a obediência a quê? A ler, guardar e praticar a palavra do Senhor. Então, vou fazer um apanhado assim, rapidinho, né? Vi nos mensageiros, né? O pastor deu um apanhado assim sobre o conhecer Deus durante a fala dele nas mensagens. Tivemos ontem o presbítero Júnior, né? Falando do conhecer Jesus, né? Quem é Jesus? Até a pergunta foi isso, né? Quem é Jesus? Né? E aí eu faço uma pergunta também: quem é? Né? Você conhece realmente quem é o Deus Criador? Quem é Deus? O que Ele é para você? O que Ele é para nós? O presbítero também, o presbítero Elias falou sobre o Espírito Santo, né? Sobre a atuação do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? O que ele faz para nós? Enfim, o presbítero lá no começo, o presbítero Wilson falou da Trindade, não é isso, pastor? Falou da Trindade. Irmãos, é gratificante, né? Quando a gente realmente conhece quem é esse Deus maravilhoso, nós declaramos Ele aqui através dos louvores, né? Isso é importante. E aí a palavra do Senhor vem nos dizer, né? Que devemos, né? Porque até eu quero, antes de entrar aqui na mensagem, podemos conhecer a Deus o quê? Então, através da comunhão, em comunidade, isso aqui também, né? Comunidade, através da pregação da palavra, através das experiências pessoais. Até eu lembrei da Emily, de quarta-feira, né? A mensagem maravilhosa da Emily, com a experiência maravilhosa que ela aqui, né, falou, que teve com Deus. Então, é uma maneira de nós conhecermos Deus. E tantas outras coisas, né, através da natureza, que foi do vento, né, que ela falou, né, pastora, ali, através do vento, Deus falando com ela. Então, é gratificante, né, esse conhecimento que nós buscamos. Mas também conhecemos também Deus através da sua palavra. A minha Bíblia não cabe aqui, mas eu vou confiar no Mozart, nos textos, né? Afinal, nós vamos falar de ler a palavra, né, Mozart? Então, a gente vai ter que ler alguns textos aqui da palavra de Deus. E tem lá Isaías 34:16, Mozart, para nós. Eu não passei para você, né, Mozart? Mas é só a primeira parte do versículo, Mozart. Deixa o outro texto, daí você coloca. Essa parte do versículo de Isaías 34:16 é só a primeira parte que diz assim: buscai no livro do Senhor e leiam. Irmãos, qual a importância de nós estarmos estudando a palavra do nosso Deus? Nós temos que estar lendo, né? Não só lendo, mas meditando na palavra do nosso Deus. Por quê? Porque a nossa vida tem essa necessidade, nós temos, como servos de Deus, nós temos essa necessidade, todos nós temos essa necessidade de estar estudando a palavra de Deus, porque ela é alimento para a nossa vida, ela é alimento espiritual. Eu vou falar os textos aqui, mas você nem precisa pôr, tá? Mas os irmãos depois procuram, porque a gente vai dar correndo assim. Então, alimento espiritual, que diz lá em Mateus 4:4. Irmãos, um carro sem combustível, ele anda? Ele funciona? Não funciona, né? Não funciona. O crente, irmãos, nós precisamos estar abastecidos da palavra do Senhor. E é lendo, é meditando nessa palavra, né? Que nós vamos estar alimentados espiritualmente, né? E precisamos de ler a palavra do Senhor, porque
ela é luz para nos guiar. Ela é luz para os nossos passos, nosso caminho, né? Então, a palavra do Senhor nos guia, né? Em todas as direções. Lá em 1 Pedro, 2 Pedro vai falar isso. 2 Pedro, capítulo 1 e 19, vai falar sobre isso. E o terceiro passo, precisamos de coragem para viver cada dia, para vencer as lutas do dia a dia. Isaías 41, verso 10. Então, precisamos ler a palavra, porque ela nos fortalece, a palavra de Deus nos fortalece cada dia, e nós vencemos todas as dificuldades, né? Lendo a palavra de Deus, ela nos dá fortalecimento, né? Para vencer as lutas. E precisamos também, por que precisamos ler cada dia mais a palavra do Senhor e meditar nela? Para que possamos saber qual é a vontade de Deus para nossas vidas. E aí, sabendo, lendo e aprendendo, nós vamos obedecer a sua palavra. É o que diz lá em Salmo 119, versículo 98. Né? E Isaías... Mozer, dá para você pôr Isaías 48 e 17, por favor? 48 e 17. Assim diz o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel: eu sou o Senhor, o seu Deus, que lhe ensina o que é útil e o guia pelo caminho em que você deve andar. Olha aí, né? Como que eu vou caminhar, como que eu vou andar no caminho do Senhor se eu não leio a palavra de Deus, não medito na palavra do Senhor? Então, precisamos estar lendo e aprendendo cada dia. Não é só eu ler uma vez e vou aprender. O nosso caminhar. A gente está falando de uma lição bíblica, né? Até esse sábado, alguns sábados atrás, está falando que nós somos peregrino em terra estranha. Como peregrino em terra estranha, nós temos que saber qual é a vontade de Deus para estarmos caminhando, peregrinando nessa terra estranha, porque o nosso lugar não é aqui, né? Então, nós temos que estar atento e aprendendo cada dia mais, para que possamos vencer as lutas nesse caminhar, nessa terra estranha aqui, nesse mundo que estamos vivendo, né? Até eu fiz uma meia comparação. Ô, Mozart, quantos anos você está? Daqui a pouco você faz 18. Você tem vontade de depois de fazer 18 anos tirar a sua CNH? Olha lá, viu? Olha só. Mas aí o nosso Tiago disse: o que tem a ver a CNH? Depois os irmãos vão entender. Quando a gente quer tanto tirar nossa CNH, nossa carteira, né, de habilitação, carteira de motorista, a gente vai na autoescola, se matricula, aí você, com isso, você recebe um manual, né? Uma cartilha, vamos dizer assim, um manual, o qual está todas as legislações de trânsito. Não é isso, Sônia, que é motorista? E os irmãos aí. Tem toda a legislação de trânsito, viu, moça? Tem tudo como que você deve proceder ali, mas você primeiro tem que fazer essa parte. Pegar essa cartilha, esse manual, estudar bonitinho, aprender, guardar tudo para você ali, o que você aprendeu, né? No decorrer desse estudo, dessa cartilha, para você ser um bom motorista, para você estar bem habilitado para mais ali para frente, no decorrer desse processo, você ter a tão sonhada, né, carteira de motorista e ser um bom motorista. Irmãos, para que você não afrinja nenhuma infração de trânsito, né? Então você vai saber tudinho ali como você tem que proceder quando você, né, tiver que pegar um carro e dirigir. Irmãos, então, a palavra de Deus é o nosso guia. Quem que é o nosso maior? A gente está falando de legislação de trânsito. O nosso maior legislador, nosso Deus. Ele determinou na sua palavra as suas leis, os seus estatutos, os seus mandamentos, para a nossa vida toda. Então, a gente tem esse manual aqui, o nosso guia, o nosso GPS, vamos dizer assim, que nos dirige, né? Nossa vida, nossos passos. Como que eu vou estar obedecendo a Deus? Ali fala: conhecer a Deus, obedece.
Então, obedecendo, estudando a palavra do Senhor, né? Estudando, meditando, aprendendo cada dia mais, para que eu seja habilitado para toda boa obra, né? Então é isso, irmãos, nós devemos estar obedecendo, porque aqui na palavra de Deus, conforme tem todas as normas, tem todos os estatutos, os mandamentos, as leis que o Senhor determinou para a nossa vida. Se eu não procuro ler a palavra do Senhor, como que eu vou pôr em prática, né? Como que eu vou saber, né? As normas do Senhor para a nossa vida. E vamos em frente. Então, a gente falou de ler a palavra do Senhor. E a segunda parte vem o guardar. Não fica só no ler. E esse guardar. Até eu fui procurar aqui o que significa guardar, né? Mas biblicamente, sim, é conservar, proteger e preservar. Não é uma coisa que eu guardo. Sabe aquele objeto que às vezes a gente guarda lá num canto, depois, quando eu preciso, eu vou lá e mexo lá nas coisas e acho aquele objeto. Esse guardar aqui da palavra do Senhor é guardar na mente, no nosso coração e pôr em prática todos os dias. Esse é o guardar. Então, eu leio, aprendi, e aí eu passo. O passo é guardar, né? Guardar, né? Aí volto lá na nossa CNH. Aprendemos tudo de legislação de trânsito, como que eu devo comportar, né? Como que eu devo obedecer às normas de trânsito para ser, então, um bom e um exemplar motorista, né, Mozart? Para não causar para não sofrer nenhum acidente, para não nem acidentes comigo, nem acidente com os outros, né? Então aí eu passo a conhecer tudo sobre trânsito e passo a guardar aquilo e vamos pôr em prática e vou passar a obedecer essas leis de trânsito, né? Irmãos, a gente estudando a palavra do Senhor e guardando, a gente também passa a obedecer mais a palavra do Senhor, porque eu aprendi, guardei, né? E vou obedecer, pondo em prática tudo o que eu aprendi, né? Porque está na minha mente e está no meu coração. Então, para que nós possamos ser uma vida, uns servos, filhos e filhas dignas diante de Deus. Como que eu vou fazer a vontade do Senhor se eu não tenho o hábito de ler? Se eu não leio, o que eu vou guardar? O que eu vou aprender para guardar? Se eu não tenho uma leitura diária da palavra, eu vou guardar o quê? Porque depois a gente vai ver lá para frente, né? Lá de Tiago, lá. Que não seja somente ouvinte, mas praticante da palavra, que eu vou falar mais para frente. Se eu não leio, eu vou guardar o quê? Eu tenho que ler para aprender, guardar, né? E guardar aquilo que eu aprendi. Então, se nós temos conhecimento de Deus, nós vamos ler a palavra e nós vamos guardar a palavra do Senhor, né? Guardar aquilo que aprendi, para que eu, como uma serva e um servo bom e fiel, não venha a transgredir as suas leis. Porque também vai ter consequência. Como tem consequência quando alguém aflige lá os códigos de trânsito, tem as suas consequências, também tem para aqueles que desobedecem a palavra. Infelizmente, tem também. Sabe? A palavra de Deus, ela é conforto para nossas vidas, ela é bênção, ela traz conforto, vamos dizer assim, ela nos ajuda, né? Mas a palavra de Deus também é confronto. A palavra de Deus nos confronta. E para nós saber, Deus nos confrontando com os nossos erros, com os nossos pecados, eu vou ter que ler, eu tenho que saber o que tem na palavra do Senhor, o que Ele quer para mim, o que Ele quer para nós. Então, é só estudando e guardando. E aí, eu estudo, eu guardo, né? Porque eu tenho conhecimento desse Deus e eu estou obedecendo esse Deus que eu conheço, estudando e guardando, e não só estudando, lendo e guardando e meditando, mas pondo em prática aquilo tudo que eu aprendi.
Aí, Mozart, você vai lá na sua CNH, você vai pôr em prática. Tudinho que você aprendeu lá no manual de instrução, no manual de legislação de trânsito, né? Você vai pôr em prática tudinho que você aprendeu, né, no dia lá do teste, né? Vai ver se você está se você tá apto para ser um bom motorista, para ter a sua carteira de habilitação, Mozart. Aí você vai ter que provar lá. Irmãos, aí volta, né? Nós não somos peregrinos em terra estranha. Nós estamos sendo provados cada dia. Né? Sendo provado para quê? Para um dia nós sermos servos habilitados para toda boa obra e principalmente para estar morando no céu com Jesus. Porque nós não estamos aqui só de passagem. Então, por isso que nós precisamos ler, guardar e aí pôr em prática tudo que eu aprendi na palavra do Senhor na nossa vida. Porque é uma caminhada, nós estamos numa caminhada cristã, não é eu ler isso aqui pronto já. Não, todos os dias nós estamos aprendendo. É tão interessante quando a gente lê, está meditando na palavra. Às vezes você pode ler um versículo, não sei quantas vezes, pastor, mas você está aprendendo. Aquele versículo te traz novos aprendizados no mesmo versículo que você lê. Então, cada dia, a palavra do Senhor diz que se renova cada manhã, né? Então, irmãos, nós temos que estar lendo e guardando e pondo em prática, né? A palavra do Senhor. O que diz lá em Tiago, Mozart, lá? Tiago 1, versículo 22, ainda falando aqui de pôr em prática o que aprendemos. Tiago 1, 22 ao 25, né? Então, ali, ó, sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural num espelho, né? Pois contempla a si mesmo e se retira e logo esquece como era a sua aparência. Irmãos, então, eu acabei de falar, não adianta só nós lermos a palavra, guardarmos e não pôr em prática tudo que a gente aprende, tudo que aprendemos no nosso dia a dia. E aí, falando desse tema tão grandioso, o conhecer Deus leva à obediência. Estamos obedecendo ao Senhor nesse sentido de estar lendo, meditando, não é só passar o olho ali e ler. Eu tenho que ler, meditar, orar ao Senhor, o que o Senhor está falando comigo, né? Nesse texto, nessa leitura, meditar no dia, naquela passagem que eu li, que você leu, e falar com Deus, orar ao Senhor, né? Então, Deus quer isso de nós. É obediência quando nós lemos, guardamos e colocamos em prática, né? A sua palavra. Aí nós vamos estar apto, irmãos. Estar apto quando nós colocamos em prática tudo que... Vocês estão aqui tudo me olhando, ouvindo tudo que o que, né, o Espírito Santo está falando conosco hoje. E aí, será se saindo daqui, o que eu vou pôr em prática? Como pôr em prática? Irmãos, a gente tem que criar uma rotina. Uma rotina. Se você tem uma rotina para você levantar cedo todos os dias, porque quem trabalha fora tem uma rotina certa de levantar, não é isso, Sônia? Tem um horário, vamos dizer assim, um horário certo e uma rotina que já é para levantar, para ir trabalhar, tem horário do café, tem horário do almoço, tem horário para tudo, é uma rotina.
E quanto à leitura da palavra do nosso Deus? Falando em obediência, obedecer, conhecendo Deus leva à obediência. Sabe, pastor, eu me lembrei da mensagem do pastor Christian França. Eu fiquei com isso, penso nisso direto, Sônia, que ele falou aqui na mensagem dele, aonde nós mais mentimos, aonde nós mais desobedecemos, é quando nós cantamos e não fazemos aquilo que estamos falando com os nossos lábios, né? Às vezes a gente canta aquele louvor, né? Quero te obedecer, né? Te obedecer. E aí? Estamos realmente obedecendo a esse Deus que nos leva à obediência, esse Deus? Se nós realmente conhecemos a quem nós servimos, se nós realmente conhecemos o Deus Criador, se nós realmente conhecemos Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, e nós reconhecemos a Trindade Divina na nossa vida e reconhecemos o que cada um faz por nós, isso nos leva a obedecer cada dia mais, a estudar a sua palavra, a aprender. Porque estudando a palavra, nós vamos aprender mais ainda desse Deus. Nós vamos conhecê-lo ainda mais, porque eu já falei em outras vezes, isso aqui, irmãos, esse livro aqui é Deus. É Deus falando conosco. É Deus falando comigo, é Deus falando com você. E aí, quando eu não leio, como que você vai ter Deus falando com você? Como você vai saber qual é a vontade de Deus para a sua vida? Como que você vai saber o que Deus quer que você faça no seu dia a dia? Para que nós não façamos a nossa vontade mesmo, mas a vontade do nosso Deus. Então, para nós não sermos filhos e filhas negligentes na palavra, desobedientes, né? A gente tem que estar inteirado, irmãos, na palavra do Senhor, colocar em prática tudo o que aprendemos de Deus, né? Sabe para quê? Para que não aconteça, Mozart, coloca lá Mateus 25, por favor. Mateus 25, versículo 41. Irmãos, como nós somos peregrinos em terra estranha, estamos caminhando para morar com o nosso Deus, e para isso nós temos que estar habilitados para entrar nessa cidade santa, para entrar nesse reino. Para que isso aconteça e sermos servos obedientes, servos que leem, que guardem e praticam a sua palavra, para que não aconteça de no dia. A gente está falando da volta de Jesus, a gente teve uma lição aí que está falando das coisas acontecendo e Jesus está às portas, Jesus está vindo, Jesus vem buscar o seu povo e nós precisamos estar preparados. E daí para que Jesus não chegue e diga assim, né, Mozart? Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Né? O 41, Mozart, depois o 42. Coloca o 41 primeiro. Tá certo. Então o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Eu não sei se eu passei errado para o Moisés, que o Senhor vai falar assim: apartai-vos de mim, maldito, porque não vos conheço. Irmãos, Deus quer obediência à sua palavra. Deus quer que praticamos aquilo que Ele ordenou. Porque a palavra de Deus diz que Ele o melhor. O que diz lá? Deus aceita o sacrifício ou Deus quer mais obediência, hein, pastor? Agora não me lembro o texto lá, Samuel. Samuel, né? Que diz o quê, irmão? A primeira parte ali do versículo, agora não.
Obedecer é melhor do que sacrificar. Olha só. Eu vou até citar aqui um pouquinho. Quem que foi lá no coral, né, Helene? Foi maravilhoso que eu estou sabendo, né? Vamos citar a Helene, que mora mais longe. O pastor também mora um pouquinho longe, mas a Helene mora mais, né, pastor? Helene mora lá, Piraquara, né, atravessando a cidade. Foi ontem lá, não sei se vocês vieram tarde, né? Não sei como é que foi lá a programação. Foi lá e hoje você está aqui. É sacrifício, você, né? É um sacrifício, você, não é isso, né? Mas aí vem a palavra de Deus que não adianta só o sacrifício, que Deus também quer a obediência à sua palavra, não é isso? Irmãos, então não adianta a gente fazer tanto sacrifício e não obedecer a palavra do Senhor. Nós precisamos ditar que Deus fala, eu quero obediência. Né? Então, nós temos que estar atento a isso. A gente canta tantos louvores, né? Até tem um hino do Brado, obedecer é melhor, né, Eliane, que fala, obedecer é melhor do que sacrificar. Então, Deus preza, irmãos, a obediência. Então, esse conhecer a Deus, se a gente meditar, se a gente ver o quanto esse Deus é grandioso, é maravilhoso, nós temos que obedecê-lo, nós temos que fazer a sua vontade, nós temos que... Então, é estudando a sua palavra, é lendo, é meditando, é guardando que nós podemos fazer a vontade de Deus e não a nossa, e obedecer o que Ele diz. Né? Então, crie. Mas eu não gosto. Eu já vi irmãs, eu não gosto de ler. Eu começo a ler, me dá sono. Irmãos, irmãos, igreja, jovens, adolescentes, estudem a palavra do Senhor. Porque ela é luz, ela é lâmpada para a vida de vocês em todos os sentidos da vida, da nossa vida. E não é só, é para a vida toda. Eu estou com 60, vou fazer 65 anos, pastor. Cada vez que eu leio a palavra, eu estou aprendendo mais, pastor. Então, quanto mais a gente lê a palavra, mais aprendizado diante desse Deus grandioso que estamos buscando conhecê-lo cada dia mais, através da palavra também. Através da oração, através de tantas outras maneiras de conhecer a Deus. Né? Então, criemos uma rotina, nós temos uma rotina, como eu falei, temos uma rotina para tudo, né? Então, criamos um hábito de estar lendo a palavra do Senhor. Né? Criamos um hábito de ler e meditar na palavra do Senhor. Criamos um hábito de guardar tudo que lemos, pôr em prática a sua palavra no dia a dia. Procure o Senhor através da oração. Busque comunhão e viva a sua vida com santidade. Nós declaramos um louvor que fala que Deus é santo. Né, Helene? E olha a minha vida. De obediência, de santidade ao Senhor. A palavra do Senhor fala aqui, sede santo porque eu... E aí? Obediência. Eu estou andando em santidade? A minha vida em geral, no falar, no andar, no vestir, no ser, no dia a dia, no trabalho. Ali, vocês cantaram um louvor que diz que diante dos homens, declara que... como que é, Helene? Diante dos homens? Eu te adorarei, né? Irmãos. Jovens, adolescentes, vocês declaram Deus lá, Mozart, no seu estudo, com seus amigos, no trabalho, declaramos, né, Helene? Será se nós não temos vergonha? Será se lá sabemos... Será se lá nos meus estudos, lá, sabe que eu sou, sabe que você é um crente em Jesus, um salvo em Jesus? Será que eu não tenho vergonha? É sério isso quando fala de obediência, né, Helene? Que às vezes declaramos coisas. Irmãos, olha a gravidade, né? Então nós temos que estar realmente obedecendo ao nosso Deus em todos os sentidos, né? E aqui eu já estou caminhando para o fim, viu, irmãos? Não vou me... Então, aqui eu escrevi o seguinte.
Eu gosto muito, pastor. Por isso que eu falei para o pastor, dá um tempinho para mim, pastor. Né, pastor? E aí eu gosto muito de começar a ler, e eu gosto muito de ficar meditando. Eu sou uma pessoa que gosta de anotar, porque se eu vim aqui falar assim, sem anotações, eu me perco muito. Então, assim, eu falei assim, o conhecimento de Deus leva à obediência. Por quê? A obediência é uma forma de glorificar a Deus. Estamos glorificando a Deus com a obediência da sua palavra? A obediência é um caminho de bênçãos e alegria. O que diz lá? Eu nem passei por Mozart, mas lá em Deuteronômio fala das bênçãos e maldições. Não fala, pastor? Quem obedece a Deus tem... Só fala de bênção, né? Para aqueles que obedecem lá. Irmãos, a obediência é um caminho de bênçãos e alegria. Diz lá na palavra do Senhor. A obediência é um ato de amor a Deus. Olha! Como que você diz que ama a Deus, mas não obedece? É sério? Até diz, né? Aquele que ama e guarda os meus mandamentos, né? Diz lá. Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Então, se eu amo a Deus, eu vou guardar e vou pôr em prática tudo que o Senhor ordenou aqui. As suas leis, os seus estatutos, os seus mandamentos, tudo que Ele ordenou. Eu vou nessa caminhada. Ah, mas daí tem que ser uma pessoa santa. Ah, eu sou pecadora. Não use a natureza pecaminosa. Nossa, nós somos realmente pecadores. Somos realmente pecadores. Mas não devemos usar a nossa natureza pecaminosa para estar fazendo coisas erradas e desobedecendo a Deus. Tá? A obediência é uma forma de fortalecer o relacionamento com Deus. A obediência é uma forma de viver de acordo com a vontade de Deus. Se eu obedeço, eu vou fazer a vontade de Deus. É simples. A obediência é uma forma de confiar que Deus sabe o que é melhor para nós. A obediência a Deus nos traz crescimento e amadurecimento espiritual e fortalece cada dia mais a nossa fé. Irmãos, é tudo através da palavra do Senhor. Lembra lá em Tiago? Não seja só ouvintes da palavra, praticantes. Isso aqui, temos que fazer essa reunião, ouvir a palavra do Senhor, mas aí vem a prática do dia a dia, da palavra que eu aprendi aqui do Senhor no dia a dia. Tá? Eu estou chegando no final, pastor. O irmão Luiz, Diácono Luiz, leu um texto no primeiro. Por favor, Moser, eu queria finalizar a mensagem de hoje, ali lendo 1 João 2, versículo 4 ao 6, Moser. Eu acho um texto bem forte para nós, assim, irmãos, a gente meditando nesse texto. Vamos ler juntos ali o texto? Vamos lá, irmãos? Aquele que diz, eu o conheço, mas não guarda os seus mandamentos, esse é mentiroso e a verdade não está nele. Mas quem guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Quem diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Irmãos, não é um texto forte mesmo, pastor, para a nossa vida? Ali o Senhor falando para nós, nos chamando de mentirosos, se nós, se você, não, dizendo que o ama e não obedece a sua palavra. Eu fiquei nesse texto, às vezes a gente lê assim, né? E aí quando a gente passa a meditar realmente na palavra do Senhor, eu falei, meu Pai, né? Meu Pai, tenha misericórdia de nós. Porque realmente, irmãos, eu amo a Deus, mas não pratico, não faço o que Ele ordena. É que nem eu falei.
Nós estamos numa caminhada, e essa caminhada, cada dia que nós acordamos, nós estamos caminhando rumo à Cidade Santa e aprendendo mais de Deus e tendo uma vida digna diante dele cada dia, cada dia, cada dia. Mas para isso eu tenho que estar inteirada no que ele quer para mim, no que ele determinou, no que ele estipulou, o legislador da nossa vida, que é o nosso Deus. Então, conhecer a Deus leva à obediência, a ler, a meditar, a estudar, a pôr em prática a sua palavra. Irmãos, era isso que eu pedi para o Senhor, orientação dos céus, que me desse sabedoria para que eu pudesse estar aqui falando com os irmãos esta noite. Que o Espírito Santo do nosso Deus possa estar abençoando, possa estar trabalhando na vida de cada um de nós, na minha vida, na vida dos irmãos, aquilo que eu não consegui, passar para os irmãos, mas que o Espírito Santo do Senhor complete o que cada um precisa, na sua vida, no seu dia a dia. Então é isso que o Senhor me ajudou, me deu sabedoria para que eu trouxesse nesta noite para os irmãos. Vamos orar ao Senhor, terminando aqui em oração ao Senhor. Querido, soberano Pai, estou na Tua presença e somos gratos a Ti pela Tua palavra desta noite, Senhor. Pai querido, estamos, Senhor Jesus, Pai amado, falando da obediência a Ti, Senhor. Falamos da obediência a Ti nesta noite, Senhor. Pai querido, que nós podemos cada dia, Pai amado, ser servas e servas, jovens, Pai amado, obedientes à Tua palavra, Senhor. Que possamos, Pai querido, que possa nos ajudar, ó Pai amado, a ler a Tua palavra, a compreender, a guardar, Pai querido, aquilo que o Senhor tem nos falado através da Tua palavra e principalmente, Senhor, pôr em prática, Senhor Jesus, o Teu querer nas nossas vidas, Senhor. Pai querido, fica conosco, Pai amado, que o Teu Espírito Santo esteja nos ajudando, esteja nos fortalecendo, Senhor, e que possamos ter o desejo de estar estudando, aprendendo mais a Tua palavra, Senhor Jesus, para que podemos obedecer aquilo que o Senhor estipulou, Pai querido, para nossas vidas, Senhor. Ó Pai amado, e que possamos cada dia mais fazer a Tua vontade, Pai querido, para a honra e para a glória do Teu santo nome, Pai querido. Fica conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém.